Flavinha, tu pode fazer a oração para nós, Flavinha, do início? Então, queridos amigos, boa noite. Serenando os nossos corações com muita gratidão por estes encontros que a nossa AME Pelotas vem nos proporcionando, nessas figuras amigas do Luiz e da Verinha, nesse empenho também dos nossos amigos e colegas, né, que apesar das dores da pandemia, tivemos essa possibilidade desta aproximação, destes estudos com amigos tão queridos, com temas tão importantes, e que talvez, se não fosse esse novo advento do estudo online, nós não tivéssemos essa oportunidade. Então, nós queremos agradecer muito a todos esses colegas que, com tanto carinho, nos possibilitam dividir este conhecimento, esta doutrina, né, que nos proporciona aprendizado, melhora de cada um de nós, pelo menos uma busca na nossa melhora, para que assim a gente possa colaborar com esses espíritos amigos que lutam na alavancada da transição desse nosso planeta. E hoje nós pedimos que estes nossos irmãos que se dispuseram a dividir conosco o seu conhecimento sejam amparados por essa espiritualidade maior e que cada um de nós possa tirar o melhor proveito de aprendizado para as nossas vivências do dia a dia. Que assim seja. Obrigada, querida. Bom, então, mais uma vez, a nossa AME Pelotas muito feliz de receber os queridos companheiros e amigos, nossos irmãos, Mateu e Cláudia, para falar de um tema muito importante no nosso dia a dia, para todos nós que trabalhamos na área da saúde, né? Médicos, paramédicos e todos os correlatos, né? Com certeza vai ser um evento muito importante para todos nós. Então, o Luiz fez o convite a esses queridos amigos, ele vai conduzir agora, apresentar para vocês eles e depois vamos ver, vamos tocando conforme a dinâmica do andamento do evento. Luiz, fica à vontade, Luiz. Então tá bom. Em primeiro lugar, professor Mathieu, dona Cláudia, muito obrigado pela gentileza de vocês emprestarem um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar as experiências de vocês de longos anos, como o doutor Mathieu bem me disse, que já tem mais de 40 anos de trabalho aí. Então, vocês têm provavelmente mais anos de experiência no trabalho com ectoplasma do que eu de vida. Então, de vida nessa encarnação. Ah, sim, com certeza. Vou corrigir. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. E alguns dados para que a gente conheça melhor eles. O professor Mathieu é grego, né, professor? Foi em Atenas, né, que o senhor nasceu? Foi em Atenas, por acaso. E aí veio criança para o Brasil, educado aqui, formado em Química pela USP, né? E aí, a partir de 72, como está no seu livro aqui, que o senhor se engajou, então, no movimento espírita, e a sua esposa, dona Cláudia Tubino, que é socióloga e antropóloga, mas espírita já desde o nascimento, nessa encarnação. E como eu lhes disse anteriormente, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem, pela obra que o senhor deixou, tanto com o seu trabalho quanto com os conhecimentos que o senhor deixou nos seus livros, foram bastante importantes. E apesar de a gente poder olhar para essa obra, para o trabalho de vocês, do ponto de vista, digamos, o que não é médico, e ver a sua aplicação no bem-estar, na saúde das pessoas, no equilíbrio energético, na terapia pelo passe, na fluidoterapia, enfim, todas essas formas da energia e dessa troca de energia que o próprio Cristo nos ensinou lá atrás. Nós, como médicos e como profissionais da saúde,
a gente consegue entender a importância que tem o ectoplasma na saúde humana. E eu ouso dizer, como médico, que acho que no momento em que a medicina realmente assumir a realidade desse fluido e conseguir entendê-lo, estudá-lo, a gente vai ter uma verdadeira mudança, uma mudança de paradigma na maneira de tratar e de compreender os nossos pacientes, fazendo com que a gente consiga, sim, alavancar o progresso e a melhora de muitas pessoas. E baseado nisso, então, é que eu tô muito curioso para ouvir as observações de vocês e deixo vocês à vontade para nos falar sobre esse fluido tão especial que é o ectoplasma e a correlação dele com a saúde. E vamos fazer uma troca, um bate-papo, né? Então, vamos instigar a todos para que possamos todos sanar as nossas dúvidas e fazer uma conversa bem interativa para que seja positiva para todos nós. Tá bom, professor? Deixo a palavra com o senhor. Mesmo professor eu dispenso, se quiser usar, você usa, professor, senhor, mas mesmo com meus alunos de graduação, já sem cabelo e com o resto branco, eu deixava eles bem à vontade, porque a consideração não vem pelos títulos, né? Que vem pela relação humana, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas vamos ao assunto, né? O assunto é muito longo, na verdade, mas a gente vai tentar pegar as partes essenciais na medida do possível, porque, primeiro, que eu só vou tentar mais ou menos localizar as coisas. O ectoplasma, eu falo nos livros, inclusive, que não é uma coisa singular, é plural, né? A gente fala o ectoplasma, porque o ectoplasma, você sabe que foi o nome que foi adotado por Charles Richet, médico, né, francês, que é o ganhador do Prêmio Nobel no início do século passado, porque ele via um fluido, uma matéria esbranquiçada sair dos corpos de médiuns, homens, mulheres. Eu usava Paladino, por exemplo, um dos exemplos. E esse fluido, essa coisa, né, ela acabava se metamorfoseando, plasmando seres humanos. Esse ecto, justamente, é o externo, né, o plasma que se exterioriza, né, e por isso que ele deu esse nome. Agora, esse formato do ectoplasma é apenas um tipo de manifestação. Esse ectoplasma já é ectoplasma modificado, não é mais o original, né? Não é mais o ectoplasma que nós temos constantemente no universo, no dia a dia, constantemente, que a gente normalmente não consegue ver. Eventualmente, uma pessoa ou outra até tem a percepção visual, né? Isso pode acontecer, mas normalmente a gente não vê. Mas a gente pode sentir, pelo menos parcialmente. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Então, é um conjunto muito grande, não sei quão grande ele é, de coisas, né, que estão relacionadas, ele se relaciona, inclusive, com a matéria, a nossa matéria, né? Ele se relaciona com a nossa matéria se relaciona com ele. Teríamos muita coisa, só em cima disso já é muito para a gente discutir. Então eu particularmente não gosto desse nome, mas eu uso porque está consagrado, né? Eu prefiro o fluido vital, né? Se quiser usar força vital, o fluido vital eu acho que é bom, porque fluido é uma coisa que flui, né? E ele flui, ele é um fluido, de certa maneira, né? Embora essa palavra fluido vital, essa denominação, ela tenha surgido dessa forma no século XIX, se não me engano, e usou a palavra fluido porque, na época, tudo era fluido elétrico, fluido magnético, tanto que tem a fluidoterapia, né, dos fluidos magnéticos, por analogia, né, que eles faziam às forças dos ímãs, né, que o ímã teria um fluido magnético, né, que interagia, no caso, com os metais e mesmo com as pessoas. Então, o fluido, para mim, o ectoplasma é o fluido vital, né? A vida orgânica, dentro daquilo que a gente pensa aqui, né? Falando aqui porque a Cláudia pensa
de outros companheiros e companheiras pensam, da área, não há vida orgânica sem ectoplasma. Quer dizer, não há planta, não há animal, não há ser humano, que é um animal, sem ectoplasma. Não há. A partir daí, a gente já pode começar a notar a importância que ele tem no aspecto da manutenção da saúde ou do aparecimento da doença. Né? É muito, muito importante. E ele interage com toda a matéria, toda a matéria. Eu tive, particularmente, algumas experiências ao longo da minha vida profissional, fenômenos em certas condições, né, que não tinha outra explicação a não ser interferência através do fluido vital. Né? Quer dizer, outros colegas não percebiam que não estava atento, mas eu estava atento. Né? E nem falava com aqueles colegas, devido ao respeito com todos, né? Eles não iam entender. Eu falava com outros que pensavam mais ou menos na mesma linha. Então, ele interage diretamente na matéria. Os problemas de levitação, né? De transporte, né? Tem aporte que se fala também, são todos dentro do ectoplasma. E pega a matéria, essa matéria bruta. Tem um caso até de um colega da USP. No primeiro livro eu falo da materialização que eu vi uma vez, em 1968, na cidade de São Paulo. E o colega que me levou lá, de família espírita, eu não era espírita na época. Eu tinha interesse, assim, mas não era espírita. E não foi a materialização que me fez virar espírita, né? Então, absolutamente, embora eu tenha visto. Né? Mas ele mesmo, esse colega, mais tarde, ele fazia trabalho de materialização com outros amigos, né? Lá na cidade de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, onde o espírito se materializava ali no meio da sala. Eles tinham lá um grupinho e materializavam no meio da sala. E o médium amarrado, que amarravam o médium, você sabe essa história, né? Que amarravam para não ter fraude, aquelas coisas. O médium era, muitas vezes, teletransportado. Ele saía da sala, sumia, e eles iam procurar. Então, teve uma ocasião que ele estava numa outra sala, dentro de um guarda-roupa amarrado. Quer dizer, como é que acontece isso? Quer dizer, ninguém levou, eu sei, eu tenho confiança nas pessoas ali, né? No caso desse colega, que até hoje é professor da USP. Né? Se acontece isso, é porque há uma maneira de interagir com a matéria, né? E eu acho que tem que ter certeza que o fluido vital está envolvido. Né? A gente pode seguir várias linhas de raciocínio e chegar nessa conclusão. Então, dentro desse raciocínio, e pegando várias citações que a gente poderia achar até na literatura espírita, a matéria para nós é uma ilusão. Não tenho palavra melhor, não é boa, mas não tem palavra melhor. Essa percepção material que nós temos, isso é tudo uma ilusão. Né? Quer dizer, a matéria é energia, tudo é energia. Nosso corpo físico é energia, nosso duplo etéreo é energia, ou corpo chamado vital, ou perispírito, é tudo energia. E a gente vive num estado de ilusão. Né? Quer dizer, então, eu volto a dizer, a palavra ilusão não é a melhor, mas eu até agora não encontrei outra, uma espécie de ilusão. Então, vocês começam a ver que começar a pensar em tratar os corpos físicos, né? Vocês que são da área médica, sem ter em conta que aquele corpo, aquele indivíduo, aquela pessoa é energia, deixa a coisa muito incompleta. Né? Eu sei que a medicina, no caso que nós temos hoje em dia, é a medicina que nós, como humanidade, como civilização, alcançamos. É aquilo que, como se diz comumente, entre aspas, é aquilo que nós merecemos. Né? É aquilo que nós podemos ter por enquanto. Porque o ectoplasma, se a gente começar a pensar, realmente conhecer o aspecto energético do ectoplasma, é tão poderoso, mas é tão poderoso que a energia atômica fica para trás, totalmente para trás. O dia que foi resolvida essa questão do fluido vital,
ou do ectoplasma, né? Essa questão das energias. Não só a medicina, como você falou, vai mudar totalmente o paradigma, mas tudo vai mudar o paradigma. A vida vai mudar, a ciência, de modo geral, vai mudar, tudo vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Agora, o ser humano não vai ter essa alegria, né, desse conhecimento enquanto a moral não se elevar. Porque saber manusear o ectoplasma adequadamente, por felicidade, nós encarnados não conseguimos fazer isso muito bem. Um ou outro faz um pouquinho, já viram um teatro, né? E daí isso vai ser... Você imaginou? Vai ser possível transportar tropas e soldados instantaneamente de um canto para o outro. Né? Vai ser isso, teoricamente seria possível. Agora, nós não vamos conseguir chegar nisso porque, enquanto a moral não for adequada, esse conhecimento a gente não vai conseguir atingir. Né? Agora, para a medicina, alguma coisa já pode ser feita. E quando eu falo em medicina, eu falo aquilo que vocês... Mas eu falo também relacionamento humano, que à medida que a gente for fluidos, a nossa relação vai ser o energético do outro, ser uma... Em vez de ser força, nós seremos força, vai ser a saúde mais equilibrada. Aí sinto muito, você tem emprego. Quer dizer, é brincadeira. A medicina vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Vai alcançar outros patamares. Eu, por exemplo, acho, é só palpite, mas tem uns raciocínios por trás, que até a recomposição, se for num acidente, o sujeito perde um braço, a recomposição vai ser possível. Né? Isso acho que vai ser possível. Não sei se daqui 100, 200, 500, 1000 anos, não sei quando. Isso vai ser possível. Teoricamente, é possível. Né? Assim como é possível viver sem alimentação. Eu não consigo. Mas é possível. Já conversei com gente que fez isso. Tem um sujeito, inclusive psicólogo, de São Paulo, que ele só voltou a comer porque a mulher dele começou a reclamar que ela estava comendo sozinha. Né? Então, ele voltou a comer um pouco para acompanhar a mulher. Mas ele tinha abandonado completamente o alimento. No caso dele, eu não lembro se ele tomava um pouco de água, mas que também não é absolutamente necessário. E entendendo a questão do fluido vital, é possível. É possível. A gente sabe que tem várias pessoas pelo mundo que fazem isso. Eu, no caso, conheci esse psicólogo, por acaso até, e também tem um outro, no caso, um chinês de São Paulo, ele até comia um pouco de vez em quando, mas assim, ele trabalhava 14 horas por dia e comia assim, um pimentão por dia, coisa do tipo, um pouco de água, né? E atendia, ele é acupunturista, atendia 2 pessoas simultaneamente, e de hora em hora trocava as 2 pessoas que entravam no consultório dele. Entendi? Bom, enfim. Então, o ectoplasma é uma coisa ampla, nós somos energia, todas as pessoas devem ser visualizadas como sendo conjunto de energias comandadas por uma central, que é o espírito. A inteligência que comanda o conjunto energético. Mas não sei se eu me alonguei demais, eu fico entusiasmado, porque esse negócio até me emociona. Né? Mas eu deixo aberto para vocês agora, para a gente poder continuar a conversa. E, por enquanto, foi monólogo. Não, de forma alguma, professor. A gente está aqui para ouvir a sua experiência. Uma coisa que eu acho muito interessante, até aplicando isso para a gente como médico, eu comecei a entender como o ectoplasma ele tem toda essa potencialidade, como o senhor disse, da energia, né? E como ele é reativo ao pensamento. E a gente vê, porque a gente vê as doenças e a gente começa a perceber que muito das doenças que o ser humano tem, elas, a grande maioria, talvez a gente possa dizer que elas têm uma origem espiritual.
né? Pelos distúrbios que a pessoa tem, por aquela... tem muito paciente que eu trato com dor crônica, por exemplo, e que algumas vezes os pacientes têm a noção equivocada que estão pagando um pecado, estão sendo punidas por Deus. E eu tento mostrar para elas que aquilo ali não é uma punição, aquilo ali é uma oportunidade para ela rever os conceitos dela e ela aprender a reutilizar essa energia tão poderosa que é a energia do ectoplasma dela, que, como ele é reativo ao pensamento, muitas vezes as pessoas alimentam rancor, alimentam raiva, alimentam, enfim, uma série de tristezas, mágoas. Como uma vez o Rossandro falou, o Rossandro Klinger, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente é como se tivesse um potinho de emoções, um Tupperware, e a gente acabasse, todas as emoções negativas, fosse como se fosse um vômito, sabe? Que a pessoa vomita ali dentro, só que ela tapa o Tupperware e coloca aqui dentro do peito, e fica. E aí passa alguns meses, ela vai lá, abre aquele Tupperware com aquela energia ruim, já apodrecida, e dá uma cheiradinha nele de novo, e não joga fora. Ele bota aqui dentro de novo, tapa. E assim é esse ectoplasma ruim, carregado desses miasmas, que a nossa energia do nosso pensamento desequilibrado, ao longo do tempo, vai minando a resistência física das nossas células até que a doença aparece. Eu não sei o quanto que o senhor tem de experiência com isso, se o senhor concorda com isso, se isso é um pensamento válido, professor? Olha, eu acho que sim, mas tem uma pessoa que levantou a mãozinha aí, a Silvia, não sei se ela vai querer entrar nisso aí. Quer complementar, Silvia? Sim, assim, eu queria agradecer imensamente a forma como o professor colocou o seu posicionamento e os seus conceitos, porque enquanto ele falava, eu fiquei tão ligada na voz dele que parece que abriu assim um túnelzinho, alguma coisa que estava meio bloqueada. E me veio, obviamente, na cabeça essa questão de como eu vou fazer para entender tudo isso ao treino próprio da minha profissão, que eu sou enfermeira, de sempre querer ajudar, e eu nunca tinha conhecimento de que a gente tem essas energias que elas possam ser doadas, a gente está também em uma boa condição. E até onde eu preciso estudar física quântica para entender isso? Só vou dizer uma coisa, não precisa da física quântica para entender isso. Que bom! Eu acho que sou bastante simples. Essa é a opinião do químico, tá? Eu sei um pouquinho de quântica, mas não sei física quântica, sempre por questão de ofício, mas o princípio quântico, aliás, simples. Inicial, mas não... Eu gostaria até de lembrar, eu li também o livro do Luciano Munari, Mathieu, que o Luiz comentou no início, e eu até sublinhei bastante coisa. Aliás, eu gostei muito desse livro, foi bem interessante. E várias citações a seu respeito. Na página 74, ele fala uma coisa que cai bem no que a gente está discutindo, que diz assim: é curioso notar que, conforme as inúmeras vezes que eu vi esse é o relato do Luciano Munari, que é um médico psiquiatra espírita, né? Ele escreveu esse livro baseado também nas observações que ele teve a respeito do ectoplasma. Então, é curioso notar que, conforme as inúmeras vezes que eu vi o relato de pacientes a queixar-se da angústia no peito ou de dor de cabeça, constatei que, na grande maioria dos casos, o fator desencadeante estava na própria pessoa, pelo desequilíbrio na forma de pensar e de sentir. E quando eu li isso aí, eu me lembrei assim, como, né, cada vez mais é importante o nosso pensamento, porque eu gostaria até, né, eu entendo assim, e li bastante da questão do manejo também do ectoplasma, ele vai se moldar, claro, conforme o meu pensamento, conforme as minhas atitudes. Então, como cada vez mais é grande a nossa responsabilidade sobre os nossos atos e de quanto isso pode influenciar
do que a gente sempre está tentando evitar, que são as doenças, né, Matião? Então, assim, como é importante esse equilíbrio emocional. E fiquei pensando assim, remontando para os dias de hoje, com essa epidemia que a gente está vivendo, que a gente vê acontecendo, como tem sido difícil para várias pessoas conseguir fazer isso. E me lembrei, assim, o índice de depressão nessa época, o índice de doença, né? Então, como é, né, mental para que a gente possa direcionar esse ectoplasma de uma maneira positiva, que a gente fique são. Eu acho que isso que era importante, né, a gente discutir, porque tem um grande grupo de médicos aqui de áreas correlatas, né, Matião? Bom, veja bem o seguinte, a gente não sabe nem por onde começar, é tanta coisa que... Olha, na verdade, o ectoplasma ele não é responsável pelas doenças, ele é um intermediário. Então, vamos construir um modelinho aqui, que é mais ou menos um modelo clássico dentro do espiritismo. Nós temos um corpo físico, que a gente chama de material, que eu já coloquei antes, que não, esse negócio de matéria é ilusório. Daqui a pouquinho eu vou contar uma historinha a respeito. E temos o perispírito, que seria o modelo formador do corpo físico. Mas o perispírito, né, para que possa modular, no caso é o espírito que forma o perispírito, tem um espírito que forma o perispírito e que vai formar o corpo físico. Para o perispírito poder formar o corpo físico, ele precisa de um intermediário, que é o fluido vital, o ectoplasma. Tanto que tem um corpo, nós temos um corpo, entre aspas, essa palavra corpo, mas enfim, é um corpo, que é o corpo que o André Luiz, o Emmanuel chamam de vital. Corpo vital, que o pessoal chama de corpo duplo etérico. Obrigado. Duplo etérico. Então, a doença ela vai ser impressa no corpo físico, vamos supor assim, através deste caminho, do espírito para o corpo físico. Mesmo as doenças que vêm por ação externa, digamos assim, um ataque bacteriano, qualquer coisa desse tipo, né? A resistência que nós vamos ter, a maneira que a gente vai enfrentar isso aí vai depender justamente do comando do espírito em direção ao corpo físico, passando pelo corpo do ectoplasma, que é o corpo vital, né? Sempre. Então, o ectoplasma ele só responde aos nossos pensamentos, nossos como espíritos. A essência espiritual, a essência somos nós como espíritos. Assim como se diz, né, que o universo é a expressão do pensamento divino, né? E que também usa ectoplasma, né? Na minha opinião, que é a tal da matéria escura, que segundo os estudiosos, que nem sabem de espírito e perispírito, né, mas sabem de coisas de física e de astronomia, que essa matéria escura é a responsável pela formação das estrelas, das galáxias e tudo isso. A mesma coisa que o corpo vital faz, que é modelar esse corpo físico com base no pensamento do espírito, na verdade do perispírito, é feito com a matéria escura no universo. Vamos ver que o macro é imitado no micro, sempre. Então, a doença, mais do que um desequilíbrio orgânico, ela tem que ser encarada como um desequilíbrio do espírito. Ou por ignorância de como fazer, ou por ignorância de sentimentos. É sempre ignorância. E se eu guardo rancor ao longo de encarnações, né, isso eu sempre vou emitir esse sinal através dos meus corpos, até o corpo físico que eu vou ter em qualquer das encarnações, gerando doenças. Eu posso ter a mesma doença, a mesma situação, por 200 encarnações, só para dizer um número grande, né? Porque nós temos milhares e milhares, sei lá quantos de encarnação, não dá para saber. Então, a doença tem que ser encarada como originária no espírito. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter os cuidados de higiene, que a medicação não tenha valor. Tudo tem valor, porque isso vai ajudar o espírito a vencer aquela etapa.
Então, seja de qualquer escola médica, né? Qualquer técnica que vai se usar, vai ajudar o espírito. O espírito precisa de apoio. Eu mesmo já passei por cirurgias, né? Precisei. E eu sei por que eu precisei, né? É problema reencarnatório. E eu sei o problema. Não é que eu não sabia antes de acontecer, mas na hora de acontecer eu já estava sabendo o que era. Então, isso acontece com todo mundo. Agora, é um sinal que a gente guarda muitas vezes por milênios. Milênios, não é de ontem. Na última vida. Que última vida? Pode colocar vida aí. A gente traz junto. Porque o que a gente traz é no pensamento, a maneira de a gente agir, a maneira de a gente pensar. E muitas vezes esse pensamento pode estar oculto entre aspas, né? Que a gente não manifesta, mas ele se manifesta. Né? Então você vê que aquela questão da reconciliação que tem no Evangelho, né? Se falar do Evangelho, aquela questão do perdoar né? Os inimigos, sei lá, perdoar as pessoas, né? O amar uns aos outros, é fundamental. Isso é fundamental. Né? Não dá tanto valor à materialidade. Claro, a materialidade tem algum valor, porque senão não haveria vida material. Não haveria. Se existe é porque ela tem uma importância. Né? Então, a doença, segundo o que a gente acha, ela, de uma forma ou de outra, está sempre ligada ao espírito. Sempre. Vocês, como médicos, sabem, né? Médicos, enfermeiros, tem outros, dentistas. Para a mesma situação, você tem, por um hospital, 20 pessoas ou 10 pessoas com a mesma doença, a mesma infecção, vamos supor, você dá o mesmo antibiótico, os resultados não são iguais. O que explica isso? Cada um reage da sua forma. Né? Porque o remédio, mesmo que seja um antibiótico, que tem o seu valor, evidentemente, né? Ele só vai agir se o espírito aceitar aquilo e reagir positivamente para se curar. Né? E aí o ectoplasma tem uma parte importante, né? Quer dizer, muito importante. É por isso que a gente, muitas vezes, quando dá um passe, por exemplo, e a gente faz uma troca, o pessoal chama por aí de troca fluídica, né? Então, se chama de dispersão, tem vários nomes, né? Quando você retira aquele ectoplasma, que está cheio de miasmas, acho que foi usar essa palavra, o Luiz usou essa palavra, entende? Por exemplo, e substitui por outra ectoplasmação, de alguma forma, a pessoa pode ter uma cura quase que instantânea, depende do caso. Já vimos casos assim, né? Mas se ela não modificar, o sinal interno volta tudo. Porque fez a limpezinha ali, passou o pano, enxugou, mas a goteira continua. Entendeu? Então, é possível a troca fluídica, sim, nesse caso. Aí a pessoa pode se curar, mas ela tem que se curar internamente mais do que aquele efeito externo. Bom, eu estou falando bastante, acho que eu vou deixar para a gente as colocações de vocês, para a gente poder ver e seguir a linha do interesse de vocês. Tá? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, a gente quer aprender com o senhor bastante aí. Contigo, corrigindo. O Luiz falou alguma coisa, não ouvi. Uma coisa que sempre me chamou bastante a atenção, ainda mais o senhor como químico, imagina, sempre me chamou muito a atenção o funcionamento da nossa biologia molecular, sabe? Dessa bioquímica do corpo humano. Como que as nossas células, elas conseguem fazer tantas interações bioquímicas? Porque está vivo aqui encarnado, esse corpo físico, ele tem tudo para não dar certo, correto? Tanto que quando o princípio vital, certo, o espírito, ele abandona o corpo, ele se desagrega. Então, esse fator de agregação que mantém tudo unido é essa energia que vem do espírito e do fluido vital, como o senhor vem bem explicando. E eu acredito que o duplo etérico, através do seu fluido principal, que seria o ectoplasma, ele age de forma
como se fosse uma antena, uma sintonia para fazer com que cada receptor, cada célula, cada mecanismo de troca energética na parede celular, todos aqueles marcadores bioquímicos. Pô, tem livros que a gente pega, que a gente olha, isso que nós temos o conhecimento ainda incompleto a respeito dos mecanismos do funcionamento celular. Agora, quando a gente vai olhar algumas coisas, a gente vê que assim, é coisa indo para todo lado, aquelas figuras que a gente olha e não entende absolutamente nada de tanto mecanismo complexo acontecendo a nível de membrana celular, de citoplasma e de núcleo. E eu fico pensando, quem é que rege isso? Quem é que consegue fazer com que tudo aconteça de forma tão perfeita para manter a nossa entropia, para manter esse corpo funcionando de forma tão perfeita? Muitos cientistas acreditavam que era por tentativa e erro. Os receptores digamos, as substâncias, os mediadores químicos, eles vão se chocando lá de forma desordenada e um conecta com o outro e a coisa vai funcionando. Só que isso não faria sentido. Olha quantas reações químicas acontecem no nosso organismo instantaneamente para fazer com que a gente esteja aqui, com que as nossas células funcionem de forma adequada e reajam de forma adequada ao meio ambiente externo. Agora, na minha opinião, quem rege tudo isso é justamente, claro, sob o domínio do espírito, mas lá na célula, quem rege é essa energia, é o duplo etérico através do ectoplasma, através desse controle que vem através do nosso pensamento para fazer que as coisas funcionem. Eu, quando comecei o meu mestrado, eu estudei oncologia celular. E eu vi os que chamam de hallmarks of cancer, que são assim, o que precisa para acontecer o câncer em uma célula humana. É extremamente complexo. Então, gerar uma célula neoplásica, uma célula maligna no organismo, exige uma cascata de eventos que é extremamente complexo, porque o nosso organismo tem uma série de fatores de proteção para evitar que isso aconteça. Mas, no entanto, acontece. E aí eu fico pensando, por que isso consegue acontecer? Por que dá certo para o lado do câncer? Eu, pensando do ponto de vista espírita, consigo entender hoje que quem rege todos esses mecanismos do funcionamento do nosso organismo e até desses erros biomoleculares seria, na minha opinião, o ectoplasma. E eu queria ver o senhor, com experiência com o ectoplasma e como químico, me dizer se faz sentido esse tipo de pensamento, né? A gente precisaria de umas 200 reuniões para poder expressar. Aí você tem razão, eu só vou falar um pouquinho do que eu penso. Por acaso não é, por acaso não existe, né? É impossível, né? É impossível. E o arranjo, o funcionamento do organismo ser um jogo do acaso é impossível. Então, a coisa está organizada e muito bem organizada. Quem é responsável pela organização do corpo é o espírito, cada um de nós. Nós somos responsáveis. E as células que fazem parte do nosso organismo, né, que contém cada uma exerce as suas funções específicas, são entidades espirituais autônomas, independentes da gente, né, como existência, mas dependentes do nosso sinal como funcionárias para manter o nosso organismo em equilíbrio. Então, cada célula ela é um espírito por si, um espírito, evidentemente, num estado embrionário de existência, mas que depende do comando central, que é o espírito, no caso nosso encarnado, para executar suas funções. Então, as células cancerígenas nada seriam aquelas que perdem o comando central, de alguma forma, né? Por um sinal mal dado, né? ou por instruções mal dadas, né? Ou dadas de modo inconveniente pelo espírito, nós. Tanto que a mágoa, por exemplo, é um dos causadores de câncer. Vocês devem saber muito melhor do que eu. Mágoa causa câncer. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo para ser rápido. Alguns anos atrás, uma colega da universidade veio me contatar se a gente podia conversar com uma outra colega cujo marido estava doente com câncer.
Aí eu falei, vamos lá, vamos conversar, o que a gente pode fazer? Bom, então, esse rapaz, que tem na época 40 anos, mais ou menos, depois ele veio a desencarnar, logo em seguida. Aí ele tinha um câncer aqui na altura do intestino, bem na altura, bem baixa aqui, na região mais ou menos relativa ao que seria a região uterina da mulher, né? Estou falando de propósito, região do útero, né? Ele obviamente não tinha, né? Aí eu falei, bom, aí eu falei para a esposa dele, né? Antes de falar com ele, eu falei, me diga qual é a mágoa que ele tem. Não, não tem mágoa. Eu falei, bom, tá bom, não tem. Você está falando que não tem, mas tem com câncer, causador de câncer é a mágoa. Bom, pensando bem, aí saiu. Então, essa pessoa, ele, quando o nenê foi tirada como uma criança, foi tirada da mãe, porque houve uma briga de famílias, e a criança foi tirada. E o casal se separou. E ela nunca pôde ter contato com o filho. Ele ficou órfão de mãe viva e foi criada pela avó paterna. Tá? E sempre a família do pai ficava falando mal da mãe, sempre. E ele criou um antagonismo com a mãe. Tanto que depois que foi contada a história, aí eu falei para essa colega, a esposa dele, ele precisa, e ele já estava no hospital nessa altura, né? Até o hospital que é aqui pertinho, 2 quadras daqui. Eu falei, olha, fulana, é o seguinte, eles precisam se reconciliar rapidamente. Porque a avó não podia nem... A mãe dele, que no caso já era avó, não podia nem ver os netos, não conhecia os netos. Aí eles se reconciliaram ali, que ela pôde ter acesso aos netos, etc. Mas, enfim, logo a coisa estava adiantada, né? E ele logo em seguida devia desencarnar. Agora, vocês vejam, ele criou um câncer relativo justamente à gestação, à própria gestação dele. Você vê como é que é o mecanismo, e ele é um corpo de homem, né? Então, como é que é? Você entende? E nós podíamos ir contando outros casos, outro tipo. Tem um outro caso que eu vou contar, que esse é mais rápido até. Isso eu vi pela televisão, faz tempo, anos 70. Né? Se a quimioterapia hoje está bastante problemática, naquela época então era pior. Né? Mas, enfim. Uma senhora que eu nem sei o nome, no Rio de Janeiro, ela teve um diagnóstico de câncer, não sei que tipo de câncer, com uma expectativa de vida de 3 meses. 3 meses, 90 dias. Aí ela bom, tenho 3 meses de vida, o que eu vou fazer? Eu sei, eu vou dedicar esses 90 dias ao próximo. E começou a não sei fazer trabalhos em benefício das pessoas. O câncer sumiu. Presente de Deus, não gosta dessas coisas, nem castigo, nem presente, nem pecado. Ela simplesmente se reprogramou. E aí ela deu o comando adequado para o organismo dela e curou. Depois, foi uma coisa que apareceu. Essa é a interpretação que eu estou dando. Os fatos foi que eu vi na televisão, que justamente como ela se curou, o pessoal colocou, né, na televisão na época. Então, ela se reprogramou. Então, as células passaram a obedecer o comando dela. Aquele sinal que ela emitia cessou, então passou a ter o sinal adequado. Então, sumiu. Isso vale para qualquer doença. Qualquer. Alguma coisa precisa estimular para que haja cura, para que haja reprogramação de comportamento. Por isso que eu acho que no futuro, aliás, de certa maneira já existe, né? Aliás, eu vou mudar um pouquinho de caminho, por isso que a conversa do pessoal de medicina é importante com os pacientes. Sempre estimulando o otimismo, a mudança comportamental, sem exigências, né? Porque se exigir, isso vira obrigação, né? E não tem que ser obrigação, tem que ser coisa prazerosa. Ver a vida de outra forma. A palavra do profissional de medicina é curadora. É curadora, né? Porque estimula a mudança do pensamento, ou pode estimular a mudança do pensamento.
Isso a gente vê na casa espírita, onde mesmo... Nós temos pessoal que é da área médica também, irmãos, né, e irmãs que são da área médica, mas temos outros que não são, e na conversa se consegue, muitas vezes, mudar o rumo de cada um. Isso vale para todos nós vale. Eu já falei muito de novo. Eu falo muito, viu, gente? Toma cuidado comigo. A Vera quer falar, né? Isso. Né, eu acho que até para entrar nesse assunto, que é bem interessante, né, é o dia a dia da gente. Eu fiquei me lembrando, professor Matiel, dessa questão, e bem assim o que a gente vê. Eu tive várias pessoas próximas a mim, né, pacientes e pessoas próximas a mim, que tiveram reações completamente diferentes quando tiveram, por exemplo, um câncer. Né? Tem pessoas que realmente evoluíram muito bem, acharam que tinham que passar por isso, né? E realmente, assim, esse tipo de personalidade tem tudo a ver essa questão da mágoa, porque são aquelas pessoas assim que não aceitam, eu não aceito, e realmente a gente nota que nesse tipo de situação o câncer acabou evoluindo de uma maneira muito mais agressiva, né? E às vezes o mesmo tipo de câncer que uma pessoa tem, a outra tem, depende da atitude, né? Como tu falasse ali, a questão do comportamento perante a aceitação da doença. E também me lembrei que a gente tem visto muito agora, que esse negócio agora da ascendência do Covid, a reação de algumas pessoas que têm a doença. Então, muitas dessas pessoas ficam muito revoltadas, outras aceitam e têm uma reação positiva perante isso. Como, na verdade, o desfecho é completamente diferente, né? Então, acho isso fundamental, a questão do comportamento, a questão da mudança do indivíduo. Mas resta saber, assim, se a pessoa vai ter capacidade para fazer isso, né? Então, vem da questão que eu acredito, né? Gostaria até que falasse sobre isso, mas eu acho que também tem uma série de outras coisas também, além do pensamento, eu acho que é o querer. E eu noto também uma coisa assim, não é questão, porque às vezes tem pessoas muito otimistas e que querem reagir a uma resposta maior perante um câncer, por exemplo, agressivo, e a gente vê que a lei anda conta. Então, provavelmente, pessoas que talvez sejam mal, têm muita mágoa, acho que guardam realmente isso. E eu me lembrei daí nisso, como isso interfere, por exemplo, né, na questão do passe. Aqui tem muita gente que trabalha em casas espíritas, eu gostaria até que o professor conversasse sobre isso, porque é onde a gente pode atuar de uma maneira positiva para a gente, né, conseguir transmitir todo esse fluido vital, essas coisas boas para as pessoas que estão num momento muito difícil também, né, professor Matiel? Bom, em relação a isso, a Cláudia e eu temos um livro sobre passes, né? É um livro muito simples, a gente não tem grandes pretensões, nem de dar muitas lições para os outros. Narramos ali o que a gente faz. Né? Agora, para os passes, num centro espírita, aliás, não só para os passes, né? Para o acolhimento das pessoas em geral, a palestra é ponto fundamental. Uma boa palestra, né? Quer dizer, sem colocar pecado, você está sofrendo porque na vida passada você fez não sei o quê. Quer dizer, eu já vi muita coisa desse tipo, né? A gente já viu muita coisa de espiritismo, né? Bom, a Cláudia nasceu em casa espírita, eu já estou há 50 anos praticamente dentro do espiritismo, fora o que eu vi antes, né? De entrar realmente para a doutrina. Então, tem que ser uma palestra aberta, onde as pessoas tenham prazer em começar a visualizar a vida de outra forma. Eu estou falando isso vale para nós também, vale para mim, que eu estou tentando todo dia fazer isso. Né? Agora, né, todo instante. A gente tem que tentar ver sempre a vida de uma outra forma. Né? Então, não adianta só dar o passe se não tiver uma preparação, né, inclusive ambiental e emocional, para as pessoas receberem. Passe não é uma passada assim e pronto, né? Quer dizer, é uma questão de tem que haver um certo sincronismo, vamos dizer, uma empatia entre a pessoa que vai dar o passe e quem vai receber o passe.
Quem dá passe sabe que tem um pouquinho de sensibilidade, percebe na hora se a pessoa está recebendo ou não. É possível, né? Isso não é nenhuma mágica, um pouquinho de treino a gente percebe. E quando a pessoa realmente ela está aberta, então ela recebe. Né? Então, no nosso caso, em termos dos passes, nós criamos um pequeno procedimento, sem nenhum demérito para os outros, né? Porque a gente já tomou passe de vários tipos, né? Ao longo da nossa vida. Né? E também já demos passes de outras formas. Eu acho que todos eles têm o seu valor. Nós mesmos já recebemos, a Cláudia e eu já recebemos passes numa casa aqui na região, onde tinha dois passistas, duas cadeiras, a gente entrava, sentava na cadeira, os passistas nem se moviam do lugar, ficavam onde estavam, nem levantavam as mãos. Ficava um tempo ali, ele saía e se sentia bem. O modelo mais simples do que esse, eu acho que não tem. A única coisa é que tinha uma luz. No caso, ele usava uma luz vermelha, se não me engano, era isso, né? Uma luz vermelha, porque esse centro antigamente fazia materialização, então eles guardaram a luz vermelha de materialização. Ele se sentia bem. Mas, no jeito que a gente faz, que eu vou explicar rapidamente, a gente tem percebido que, para muitas situações, tem um efeito melhor. Bom, primeiro, tem a palestra, que a pessoa tem que assistir pelo menos 20 minutos. Tem que se ambientar. Se a pessoa não tiver paciência para assistir 20 minutos de palestra, então é bom nem tomar passe, porque ela não está preparada. Mas, de modo geral, as pessoas assistem de uma boa, interagem, porque a gente conversa, não dá aula, a gente fala com as pessoas. Né? E as pessoas podem inclusive, colocar a opinião delas. Né? Bom, claro, se elas colocam a opinião delas, a gente pode responder também, evidentemente. Então, o passo é o seguinte, ele vê a questão energética da pessoa, como é que está, os fluidos, como é que estão. Eu fiz assim porque a gente faz a verificação das auras. Né? A gente vê a questão do perispírito, como ele está posicionado, e a gente vê a questão do ectoplasma, como é que está. Né? Então, essencialmente, essas três coisas. A energização, que é a doação, no fim, a gente vai fazer uma doação geral, nunca específica. E eu posso explicar por quê. Então, de início, a gente vai ver 3 auras, que é a repercussão mental, a espiritual e a da saúde. A da saúde é aquela que é mais próxima do corpo. 3 centímetros, né? 4, 5 centímetros. Essa aula, inclusive, é fácil de ver. Né? Um pouquinho de treino a gente consegue ver. Parece umas ondulações, assim. Vocês podem fazer exercícios, uma hora vocês vão começar a ver ao redor do corpo. Mas a gente pode sentir com a mão, com muita facilidade. Depois ter um pouquinho distante, uns 15 centímetros, mais ou menos, é isso. Né? Eu sempre erro essas medidas, 20 centímetros, que eu vou pelo tato, né? Mais ou menos a espiritual, e depois a da repercussão mental, que é para fora. Né? Quer dizer, então, você pega, inclusive, você pega essas aflições. A gente continua. De fora para dentro, né? De lá para cá. Né? E, eventualmente, há outras auras. Nós trabalhamos com essas 3. Né? Então, a gente faz uma limpeza de auras, e isso no passe. Porque nós temos também outros tratamentos de fluidoterapia na casa espírita. Um deles é a cromoterapia, que a Cláudia é a chefona lá. Entende? Onde o pessoal usa, para o passe, também usa as cores. Né? Mas isso, depois, se for o caso, ela fala. Eu não tenho conhecimento suficiente. Enfim, então a gente vai ver como está o perispírito. Porque dizem que o perispírito está dentro do corpo. Não está. Ele está... Sim, nós colocamos o nosso perispírito num certo posicionamento em relação ao corpo. Existe uma interpretação, sim, mas não é total. Existe um posicionamento de equilíbrio. Se esse posicionamento não for alcançado, o que é muito comum, vai aparecer muitos sintomas.
muitos, que depende de cada pessoa, mas alguns se repetem. Por exemplo, falta de equilíbrio. A pessoa pode ter, inclusive, pode simular ou ter uma labirintite. Ou pode simplesmente, né, ficar esbarrando, bate no batente da porta, aí as coxas, uma das coxas, principalmente o lado esquerdo, pode começar a ter marcas de roxo, né, porque a pessoa fica batendo, ou bate nas cadeiras, vai indo. Tem enjoo, sensação de ausência, assim, a pessoa está meio flutuando. Ela pode ter sensação de que existe uma pessoa do lado dela, acompanhando sempre. Aí vai no centro, está com obsessor. Não é ela mesma, ela está se vendo, que é o corpo e o perispírito, ela está vendo os dois. Não é? Mas algum sintoma importante disso aí? Enjoo, dores nas costas, principalmente na lombar, né? De modo geral, nas costas, né? De modo geral, se não tiver bem ajustado. Bom, a gente vê isso aí, se não tiver ajustado, então a gente ajusta. E ajusta com a mão. Tem técnica para ajustar. E eu dizer, mas isso é da cabeça. Não é. A gente sente, tanto que tem muita gente que reage. Ela não está sabendo o que está fazendo, está por trás, existe uma obscuridade, porque a luz é fraca, e a gente tem que fazer com cuidado, senão a pessoa pode ter reações fortes. Né? E depois, se tiver sucesso no ajuste perispiritual que a gente fala, a pessoa sara na hora. É instantâneo. É instantâneo. Teve uma vez, isso já faz anos, no início que a gente estava cursando, uma senhora foi no centro espírita, que a gente frequentava na época, que era uma outra casa, e a pessoa, conversando com uma outra pessoa do centro, falou, parece mentira. Minhas dores nas costas de 3 anos passaram. Ela tinha dor de 3 anos nas costas. Um ajuste perispiritual tirou as dores nas costas da pessoa. Tem um caso de uma médica amiga da gente, médica homeopata, inclusive, falou para a Cláudia, né? Cláudia, eu tinha um paciente lá, um senhor, que sempre tinha, não sei o quê, os vários sintomas, inclusive dores nas costas, eu fiz um ajuste nele. Cláudia, eu perdi o paciente, ele ficou bom. Quer dizer, falou brincando, que ela é muito brincalhona, ficou bom, com um ajuste. Né? Bom, então a gente faz o ajuste. Aí a pessoa, estando ajustada, a gente vai ver o ectoplasma. Então a gente vai para a frente, mais ou menos a uns 2 metros de distância, 1,80 m, por aí, e começa a tatear o ectoplasma para ver como é que vai estar. E a gente faz a retirada do excedente. E nesse excedente vem o ectoplasma que não é conveniente. Então, a gente faz a retirada do ectoplasma e, em seguida, a gente faz uma energização geral à distância, mais ou menos a 1,5 m, a 1 metro, sem metalizar nenhum órgão. A pessoa pode chegar lá, estou com problema no sistema respiratório, a gente não mentaliza. A própria pessoa que está recebendo o passe, ela vai receber a energia e dirigir para os pontos que ela precisa. E essa direção é feita, esse direcionamento é feito automaticamente. Por que a gente não faz energização específica? Pode ser feita. É que se o passista não souber fazer direito, vai dar problema. Nós já vimos muitos problemas. Porque o passe, bem administrado, ajuda, mas se for mal administrado, pode atrapalhar. Então a gente sai com taquicardia, por falta de ar, dor de cabeça. Dor de cabeça, essa história é antiga, né? Mas tinha um menino de 12 anos de idade lá na casa espírita, tomava a passe, inclusive filho de trabalhadores, né? Tomava a passe, você já sabe o que eu estou falando. Tomava a passe, aí com dor de cabeça, menino. E toda semana era a mesma coisa. Isso foi antes de a gente colocar as mudanças, então faz tempo. Eu já deve ter mais de 50 ele, né? Então, aí nós perguntamos para o amigo espiritual o que acontece que a gente dá passe nele, sai com dor de cabeça.
A resposta foi mais ou menos a seguinte: pô, menino, saudável, cheio de energia, cheio de fluido, vocês põem mais fluido nele, o mínimo que vai acontecer é ter uma dor de cabeça. Né? Então, tanto que a gente não faz oração específica. Para criança, então, a gente toma mais cuidado. E para gente muito doente. Gente muito doente, você não pode tirar a pessoa daquele estado. Aliás, nós não temos nunca a pretensão de tirar, nós queremos só ajudar. Mas, enfim, ela não pode sair daquele estado e ir para o outro rapidamente, né, porque ela vai estranhar. Teve uma vez, também na época que a gente estava aprendendo, que eu comecei a dar passo para uma senhora, e eu percebi que eu tinha que tomar cuidado. Alguém me assoprou, né? E eu fui devagar. De repente, a senhora estava balançando assim na cadeira. Né? Aí eu percebi, energizei demais. Aí eu chamei um outro passista e falei: retira fluido, por favor, essa senhora. Ele começou a retirar, ela equilibrou na hora. Então, nós damos esse modelo de passe justamente tentando, inclusive, manter um certo cuidado e admitindo que aquela pessoa que está ali querendo receber o auxílio, ela vai poder administrar aquelas energias. Para pessoas que, em certas situações, não conseguem ir muito adiante, então a gente tem os outros tratamentos. Que é o tratamento que eu já falei de cromoterapia, para alguns casos específicos, onde é feita assim, energização localizada, e o tratamento de ectoplasma, né? Onde, embora a gente não trabalhe com tanta localização, a gente trabalha muito mais tempo em cima da questão do ectoplasma com as pessoas. Então, esse aí é um outro trabalho. Né? Então, nós temos, em termos de tratamento fluídico, energético, se quiser chamar, nós temos 3 trabalhos na casa. Sempre os 3 dentro dos mesmos princípios, né? Só que usando técnicas um pouco diferentes. Não tem ninguém inscrito, ninguém. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A dona Cláudia, pode falar, por favor. A Cláudia quer falar? Pode falar. Não, eu só queria dizer, né, que o tratamento que a gente faz de cromoterapia, eu sempre digo que a gente trabalha com ectoplasma, só que a gente dá cor para o ectoplasma. Quer dizer, é um ectoplasma específico, né? Então, basicamente, nós usamos a técnica do René Nunes, que era lá de Brasília, espírita. E Eu sei por quê. Eu já volto já. E nessa, a gente utiliza então as cores, pretendendo, né, causar nas pessoas modificação naqueles sintomas que elas estão aparecendo. Isso é uma técnica, é uma maneira de atender as pessoas, e vocês, como terapeutas, também têm as suas técnicas. Então, o ectoplasma ele é muito versátil nisso. A gente pode utilizar várias formas de atingir as pessoas doentes através do ectoplasma. Na casa espírita, então, eu estava atendendo, né, as pessoas através das cores. Isso daí foi fundamental para a gente ter assim muita alegria na vida. Recentemente, aliás, a semana passada, porque nós fazemos as nossas reuniões atualmente também pelo Zoom, né? Mas são reuniões nossas de estudo. E no final, a gente faz uma vibração final para as pessoas, lista de doentes que as pessoas estão mandando os nomes, pedindo ajuda, tudo, e nesse tempo de pandemia a fila está imensa, né? E semana passada, no final, eu tive uma mensagem que veio, mas que eu não falei na hora, eu só fiz as anotações. Era um espírito vinculado ao grupo de cromoterapia. A gente sabe que a cor verde, por exemplo, ela traz uma estabilidade, ela traz uma situação assim de bem-estar, de modo geral, para as pessoas, de equilíbrio.
E o espírito dizia que essa questão do verde está sendo muito importante na nossa sociedade atualmente, porque, inclusive, o verde do planeta está morrendo muito, né? Ou pela destruição direta, né, do homem, ou pelas essa situação que nós estamos hoje presenciando do que está ocorrendo no globo todo. De espíritos, né, que estão assim prontos para reencarnar, para trabalharem no meio ambiente para tentar recuperar, para que se reconfigure, para que se torne, né, se chegue a uma nova solução ambiental para que nós possamos continuar vivendo aqui no planeta. E por aí vocês podem perceber a importância das cores, e das cores, inclusive, na nossa cores que nós estamos utilizando. Então, essas carregam um certo tipo de energia que é o ectoplasma. E essas cores, elas vão dar a solução para vários problemas. Agora, é claro que se a pessoa que estiver recebendo o tratamento, como o tratamento mais geral do ectoplasma, se a pessoa não estiver envolvida, vai ser muito difícil obter um resultado, né? E eu acredito que vocês pensem da mesma forma, porque eu falo, por mais que vocês façam as coisas para as pessoas, no atendimento, se vocês falarem alguma coisa para elas, aconselhando as pessoas numa certa direção, ou se vocês receitarem algum remédio, mas as pessoas não seguirem nem a medicação e nem as orientações, a pessoa não vai conseguir se curar. Então, é necessário o envolvimento realmente do doente no tratamento. E, às vezes, a gente vê, eu acho que não é o caso de vocês, mas que vocês sabem muito bem que muitos pacientes eles se ressentem dessa falta de acolhimento médico. E o médico espírita, ele tem a condição de fazer esse acolhimento. Esse acolhimento no sentido de indicar caminhos, de indicar soluções, mudanças de vida, né? E isso eu acho que é uma coisa que vocês têm uma coisa muito importante nas mãos. E podem passar isso, inclusive, para outros colegas, né? Isso. Porque sem essa postura de cumplicidade, vamos dizer assim, com o paciente, todo o conhecimento que a gente tem, a gente não consegue envolver o outro, então daí não tem efeito nenhum. Eu fiz sociologia, fiz antropologia e fiz um pouco de psicologia, daí chegou uma hora que eu já não tinha mais idade para estar na universidade, então eu saí, né, mas utilizei as técnicas, né, conhecidas e tratando, e principalmente, né, eu tinha e tenho a doutrina espírita. Ela, para mim, é soberana, sabe? A gente, então, entra com esse conhecimento espírita, baseado em toda a palavra de Jesus, e unindo tudo isso, a gente consegue milagres. Para falar a verdade, é isso. Tem gente, eu atendi pessoas assim que estavam, sabe, já como se diz, né, com o pé no túmulo, entendeu? E essas pessoas se recuperaram simplesmente, né, entre aspas, pela palavra, pela cor, pela coisa do espiritismo, e o que foi que mudou nessa pessoa. Então, eu acho que cada um de nós, cada ser humano, tem muito mais força do que muitas outras coisas que a gente faz o atendimento para os doentes.
nesse sentido, eu acho que... E vocês têm muito mais força, porque vocês têm muito mais autoridade. Então, que vocês aproveitem isso daí que vocês têm, né? E que consigam terem também bons resultados. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Ana Cláudia. Sabe que cada vez eu me interesso mais nessa questão da medicina vibracional, que eu acho que essa terapia pelas cores tem muito a ver com isso, porque como o Dr. Matias disse lá no início, né, a nossa matéria é energia. E se tudo é energia, na verdade tudo é vibração, é algum grau de vibração. Só que se o emissor está vibrando algo positivo, o receptor tem que estar com o dial compatível para que possa receber e se beneficiar. Agora eu faço uma pergunta para vocês, pensando como médico agora, uma dúvida que eu tenho, tá? Porque eu sou ortopedista, então eu trato muito paciente com dor crônica e pacientes com fibromialgia, com aquelas dores que dói absolutamente da ponta do fio de cabelo até o dedão do pé, são um monte de sintomas que tem muitos a ver com os sintomas que se chamam de ectoplasmia. E a minha dúvida sempre, às vezes, quando eu estou vendo uma pessoa com sofrimento, e hoje, agora, durante a pandemia, a gente vê muitas pessoas com uma coisa que eu comecei a chamar de complexo de Atlas, porque eu vejo pacientes que parecem que estão carregando o mundo nas costas, né? Agora, durante a pandemia, com esse isolamento, com um monte de preocupação, de problema, e eu vou dizer para vocês que provavelmente em torno de 50% das consultas no consultório ortopédico são de dores na coluna. Sendo que a dor na lombar ela é muito mais frequente do que a dor na cervical. E durante a pandemia eu vi uma inversão disso. Eu comecei a ver pessoas com cada vez mais dores cervicais, e o que começou a me chamar a atenção, tanto que eu comecei a chamar isso de complexo de Atlas. Agora, uma coisa que me faz... Eu sempre pensei, e que eu peço a opinião de vocês acham que o médico, se ele tivesse essa percepção que vocês têm, desse treinamento que vocês têm de conseguir perceber a quantidade e a qualidade do ectoplasma do paciente, vocês acham que isso poderia nos ajudar como médicos a trabalhar melhor? Mesmo fora da casa espírita, pelo menos para que a gente possa melhorar o nosso diagnóstico e dar uma indicação mais precisa para o nosso paciente, porque a impressão que eu tive por tudo que eu li, inclusive das coisas que o senhor escreveu, Matias, é que isso poderia ser muito benéfico para a gente, do ponto de vista prático. Sim, com certeza. Médicos do SUS, aqui em Campinas, que estavam atendendo pacientes ali no consultório deles e fazendo, inclusive, esse trabalho que ele estava fazendo, né? Que ele falou de ajuste do perispírito, né? E então eles tiveram assim uma experiência belíssima ali, porque eram sintomas que as pessoas estavam apresentando essa queixa já várias consultas, e quando eles fizeram o ajuste, né? Ajuste de corpos. O que a gente chama de ajuste de corpos, essa vocês vão poder, inclusive, ver também na literatura do próprio René Nunes, e associa também a verificação do ectoplasma. Aquilo ali para eles foi uma coisa muito, muito boa, porque eles começaram a ver os resultados positivos. Os dois são médicos, né, homeopatas, só que eles usavam a homeopatia e tinham resultados. Só que isso daí ampliou muito mais o sucesso deles perante os pacientes. Então, realmente, o ectoplasma, eu acho que a retirada, porque é um peso, né? O ectoplasma dá essa sensação de peso também na pessoa. E isso daí é fundamental nesse momento. Só vou falar mais alguma coisa. Estou rindo por causa da experiência de um desses médicos que estava atendendo, segundo ele, né? Estou tentando repassar a narrativa dele. Estava atendendo uma senhora que é evangélica. Aí ele falou, pô, preciso fazer ajuste nessa senhora, né? Então ele foi por trás, assim, meio sem ela perceber. Só que quando ele começou a fazer, ela sentiu. Ô, doutor, o que você está fazendo? Essas coisas de bruxaria, né? E tem outra coisa, nós tivemos quando é que a gente deu o curso lá em Atenas? 98? Em 98 a gente deu... 2002 a gente deu o curso de ectoplasma lá em Atenas, porque tinha uma
uma psicóloga muito interessada, né, que ela, inclusive, chegou a vir no Brasil por causa disso, veio aqui em casa, tudo. O irmão dela morava aqui perto, é professor da Unicamp, grego também. E aí nós fomos lá para dar um curso para a tota dela, que tinha pessoal de medicina também, não só pessoal de psicologia, como de medicina. E tinha uma médica, tem, né, está lá até hoje, né, é uma médica homeopata, inclusive, também, e que fez o curso. Bom, nós fomos, depois de uns anos, a gente voltou lá. Então, fomos visitar, bater papo, não fomos dar curso, não. Aí eu perguntei para essa médica, escuta, me diz uma coisa, como é que está esse negócio do ectoplasma, né? Está servindo para alguma coisa? Ou está servindo muito, não só está ajudando, assim, né, diretamente, como depois que eu faço isso, os remédios homeopáticos funcionam melhor na pessoa. Então, deve estar usando até hoje, suponho eu. É uma pessoa assim, muito, muito ligada aos pacientes, né? Então, é útil. E o ajuste, particularmente, é muito útil. O ajuste tem uma técnica. Tem uma técnica que precisa aprender, mas não é difícil, não é difícil. Mas tem que fazer sempre tudo com muito cuidadinho, muito carinho, né? E, para vocês terem uma ideia, qualquer um de nós, se de repente de manhã acorda e vai se levantar, o que acontece? Pode cair, a gente precisa se apoiar, né? Por que isso acontece? O perispírito não está acoplado ao corpo adequadamente. Então, o espírito, nós não conseguimos comandar o corpo físico adequadamente. Então, é um corpo meio sem controle. É por isso que, quando a gente acorda de manhã, tem que acordar devagar. Acordar, respirar. Eu não sei se vocês já observaram o gato acordando, né? Que ele se retorce, se estica. Ele tem que acordar desse jeito, né? E depois acorda devagarinho, vai para o seu agente matinal, etc. A gente sugere que a pessoa dê uns 15 minutos para acordar, mais ou menos, né? Isso depende de cada pessoa, mais ou menos. Então, a pessoa acordando melhor, muitas dores lombares, ou mesmo na cervical, vão sumir, né? Depende de cada caso, é claro, né? E vários vão sumir, sem medicação nenhuma. É interessante, porque quando a gente estava já antes... Eu gosto de exemplos passados, para não a possibilidade de identificar nenhuma pessoa. Como isso vai para o YouTube, então tem cuidado para não ter nenhuma identificação, né? Porque a gente... enfim. Então, a gente nota até hoje, a gente notava que a gente ia fazendo o ajuste, eu faço assim porque faz parte do processo, ia fazendo o ajuste, então a pessoa ela começa a se acomodar na cadeira, sem saber o que a gente está fazendo. Começa a se acomodar, porque ela começa a se encaixar, ela sem querer faz os movimentos, encaixar entre aspas, de acoplamento, né? E uma vez, aí sim, uma das maneiras a gente vê que a pessoa está desajustada, existem várias maneiras. É quando os ombros estão desequilibrados. Estou exagerando, né? O ombro tem que estar na mesma altura. Se estiver fora de posição, é porque a pessoa está desajustada. Então, uma vez, eu estava tentando fazer o ajuste de uma senhora, nada da senhora ajustar. Mas, por outro lado, eu não senti que ela estava desajustada, mas os ombros estavam desajustados. Estavam desequilibrados. Bom, eu acabei o passe assim mesmo, e não dá para fazer tudo, né? Aí, quando ela levantou, ela começou a mancar, então ela tinha um problema de ordem ortopédica. Então, era uma postura natural dela. Então, eu não ia esperar dela, não podia esperar dela, eu não sabia. Não tinha. Não poderia esperar dela, não é uma postura de uma pessoa que está com, vamos dizer assim, com o esqueleto em ordem, né? Agora, dores lombares, o ajuste, você pode tentar fazer, treina em casa primeiro, viu? Treina com a família, com os amigos, com as amigas, mas o ajuste não resolve tudo. Mas como ele refaz o circuito do comando do espírito em relação ao corpo, ele ajuda muito, muito. Dor de cabeça, muito, muito. Verinha, querias falar? Está fechado o teu Vou áudio. deixar para a Alessandra e depois eu falo, tá, Luiz? Deixa a Alessandra falar agora.
Tá fechado o teu áudio, Alessandra. Microfone, Alessandra. Não estou ouvindo. A gente não te ouve, Alessandra. Não, não te ouvimos. Não, ainda não. Não. Perinha, por que não aproveita para fazer a tua pergunta, então? Eu gostaria, sim, eu estava lendo nesse livro aqui, do Luciano Munari, né, que faz bastante relatos a seu respeito. Eu achei muito interessante da questão, ele fala aqui na página 47, de vários estudos, né, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas de vários estudos sobre a importância da prece, falando sobre ectoplasma, então, de grupos que fazem oração, né? Tem trabalhos aqui, por exemplo, em um de 393 pacientes, né? E foi em Massachusetts, depois outros Estados Unidos, Califórnia, mas assim de bem significativa diferença do grupo que fez a prece, de quanto eles melhoraram, inclusive tem um bem interessante, 393 pacientes, né? Então, claro, fizeram duplo cego, nenhuma das pessoas sabiam quem estava orando e quem não estava orando, né? E depois disso, eles foram fazer a avaliação, o resultado desse trabalho, e notaram-se uma diferença bem importante, né? Que o grupo, na verdade, dessas pessoas que oraram, eles tiveram menor administração do antibiótico, menos edema pulmonar, nenhum caso de intubação, e evoluíram muito mal, né? E até eles colocam aqui que era um grupo, na verdade, que estava orando por eles. Então, na verdade, doando, né, essa energia para essas pessoas que estavam doentes. Depois, também, um outro trabalho bem interessante aqui, que eram pacientes, que eu acho claro que é da minha área, que eu trabalho com AIDS, um grupo de 40 pessoas que estavam orando por pacientes, isso em Califórnia, e tinham pacientes que estavam com AIDS em estágio avançado, e eles notaram assim que o grupo que requereu a prece, o grupo que recebeu a prece, requereu significativamente, quando comparado aos pacientes do grupo controle, menor número de visitas domiciliares dos médicos envolvidos no projeto, menos período de hospitalização, quantidade menor de dias de hospitalização, quando ela fez necessário, e menor, claro, acometimento de doenças oportunistas. Então, eu gostaria de ver, né, o que vocês poderiam somar, porque eu acho que é importante, né, que todo mundo é espírita, todo mundo também faz muita oração, né, e até para outras pessoas, né? Gostaria de ver a opinião de vocês sobre isso. Pode falar. Eu acho que a questão da prece é essencial, né? Porque congrega. Como eu falei há pouco, nós, no nosso trabalho, nos nossos trabalhos, mesmo à distância, que nós estamos fazendo atualmente via computador, pela internet, a gente tem os nomes das pessoas e assim, o volume de pessoas que relatam melhoras é muito grande e nos mais variados casos, né? Desde criancinhas, bebês que nascem com sérios problemas e que algumas já não teriam nenhuma expectativa de vida, que acabaram, no final, superando os seus problemas, até pessoas bastante idosas, já bastante enfraquecidas, que conseguiram também superar as dificuldades. Isso sem contar o número imenso de pessoas com doenças variadas, né? A gente tem visto, é claro, muita gente com problemas de Covid, mas pessoas que passaram por certas situações bem dolorosas, de muito tempo hospitalizadas, e que conseguiram se refazer. E todas essas pessoas, mesmo as que não são espíritas, têm falado que sentiram essas vibrações, né? E que essas vibrações foram importantes, que elas sentiram. Nós temos um amigo que é colega de vocês,
Ele é um médico e atualmente ele é aposentado, que é lá da Fiocruz, é um amigo nosso, desde a época que ele era estudante aqui em Campinas. Ele teve esse problema, não é espírita, mas é uma pessoa extremamente assim, sensível, é uma pessoa que, né, ele conseguiu sentir as vibrações do nosso e ele realmente falou, olha, agradeço tudo que vocês fizeram. Então, quando a pessoa realmente... Ali, ele não tinha nem condição de isso por você. Mas ele sentiu, quando foi falado para ele que o grupo tinha se movimentado na direção dele, ele falou, eu senti e estou querendo agradecer. É mesmo. Uma pessoa de um grande coração. Médico... que fala? Sanitarista, da Fiocruz, né? Pessoa de grande coração. Eu vou até dar um testemunho próprio. A gente, em 2017, esteve na França, mais ou menos nessa época, que chegamos lá em julho, finais de segunda quinzena de julho, e saímos no início de setembro. Saímos bem mais tarde do que a gente pensava, porque eu tive um problema lá e fui parar no hospital. Então, resumindo, foi feita uma cirurgia de grande porte, no intestino, foi colocada a bolsa colostômica, inclusive. A cirurgia demorou, começou meia-noite e mais ou menos foi até 7 da manhã, sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu fiquei lá internado um mês, né, porque deu uma hemorragia também, aí a coisa complicou. Mas aí o pessoal não entendia porque eu não tinha dores. Não tinha dor. Não tinha. Então, estou dizendo que eu não tinha. Quer dizer, inclusive, porque lá o pessoal de enfermagem, praticamente, principalmente, entra e sai toda hora. Quer dizer, eles estão sempre ali. Moças, rapazes, senhoras, senhores, o pessoal entra e sai. E sempre que gritava, como é que vai? Alguma dor? Não tenho dor. Não tenho. Mas eu sabia que o pessoal estava vibrando por mim, aqui de Campinas, né? Não só de Campinas, aliás, tinha outros grupos de amigas de Minas, de Brasília, de Recife, né, etc. Aí, não tem dor. Aí um dia estava a Cláudia e o nosso filho que mora na França, a gente foi lá porque nasceu o primeiro neto lá, que é o filho deste filho lá, que nasceu lá em julho, né? Lá em 2017. Aí um dia estava a Cláudia e o Rafael, chama Rafael, ali eu estava na UTI, passei um mês na UTI, 2 dias finais só para tirar da UTI para poder ir embora. Aí entrou 2 enfermeiras. Uma falou comigo, então, alguma dor? Não tenho dor. Não ia falar que tinha se não tinha, né? Aí uma falou para a outra, assim, baixinho, mas a Cláudia e o Rafael ouviram, né? Como é que ele não tem dor? É impossível uma situação dessa não ter dor. Ele está mentindo, está falando que não tem dor para a gente não dar medicação para ele. Eu não estava mentindo. E outras ocasiões, eu tive 2 internações. A primeira foi de 1 semana, a segunda foi de 1 mês. Na primeira não precisou de cirurgia, foi só com antibiótico. Mas não controlou e fizeram a cirurgia de urgência. Né? De urgência. Aí, na primeira, eu tinha dores por causa do colchão. Do colchão. O colchão esquisito. Eu reclamei, que negócio é esse? Né? Aí eu falava, então eu vou lhe dar o remédio. Ele falou, não precisa dar remédio. Eu falei, eu tinha dor. Né? Aí no fim ela me deu um paracetamol, coisa para aliviar um pouco. Né? Eu tomei, né? Fui obediente, tomei. Mas aí eu falei, então não estava mentindo. Então você vê o poder da vibração, da prece, da sintonia das pessoas. É muito grande, né? Muito grande. Quer dizer, eu sou testemunha disso. Quer dizer, vocês têm uma ideia, bom, vocês têm ideia, né? Porque é um corte que vai lá de baixo e que vem até aqui em cima, né? Quer dizer, é um corte muito grande, né? Quer dizer, depois eu tive que fazer outra, mas depois do Brasil para fazer a reconstituição. Mas não tinha dor. E mesmo na segunda vez também não tinha dor. Não tem dor. Né? Quer dizer, que é o poder da prece, né? Da vibração. Então, vocês imaginam no futuro da humanidade, quando essa vibração for constante, não vai ter mal, não vai ter doença.
Então, a gente vai poder se dedicar a outras coisas, a outro aprendizado, porque o aprendizado é infinito. É infinito. Né? Isso... já sei tudo, sabe nada. A gente não É sabe nada. verdade. Que história. Né? Alessandra, Sabe conseguiu, isso. Conseguiu, conseguiu ajeitar o teu conseguiu, áudio, Alessandra? Alessandra? Não, a gente ainda Não. não te ouve, Alessandra. Mas Ah, não que está judiaria. com... Será que ela não está com o volume baixo? Não tem que aumentar o volume? Deve ser o microfone do Note que não deve estar funcionando, né? É, que pena. Então, gente, nós chegamos na nossa hora, né, Verinha? É, isso mesmo, eu já ia te lembrar, Então, Luiz. Passamos já 7 minutos. E é, estava muito bom que a gente. Pessoal, então eu queria, professor, se deixar, a gente vai ficar até amanhã conversando aqui, né? Porque experiência para trocar tem bastante. Queria lhe agradecer demais, o senhor, a dona Cláudia, pela disponibilidade de ter vindo. Né? Muito obrigado, foi muito agradecedor. Tenho certeza que todos aqui, como profissionais de saúde, vão poder aplicar esses conceitos na nossa prática clínica. Eu estou torcendo só para que eu tenha a oportunidade de poder fazer esse curso com vocês em algum momento, para poder aprender a ter essas percepções de forma confiável, e que com certeza a gente vai poder agregar muito aí do conhecimento que vocês deixaram, tanto hoje quanto nas obras que vocês fizeram. Estou lendo esse último livro de vocês, que é muito bom, sobre o passe. Então, eu queria agradecer demais a participação, a disponibilidade, a gentileza de vocês em estar aqui conosco nessa noite, que é como o Sérgio costuma dizer sempre a todas aquelas pessoas que vêm, que vocês agora também são parte da nossa família AME Pelotas. Estão sempre estão emanados conosco agora, presentes nos nossos corações, nas nossas orações, e seria uma alegria podê-los ter novamente conosco, né? Seja como convidados ou como colegas aqui de ombro a ombro nessa caminhada que é infinita, como o senhor disse, né? é infinito. A gente espera que... Foi um prazer para a gente, eu tenho certeza que para a Cláudia também, estar aqui junto com vocês. A gente espera ter contribuído com alguma coisa, né? Do pouco que a gente sabe, mas é um pouco que já traz pelo menos para a nossa satisfação. Em relação às técnicas, nos 3 livros, nos 2 ectoplasmas do passe, mais ou menos a gente procura mostrar como é que faz. Tem que fazer com cuidado, quer dizer, a gente sabe de pessoas que tentaram fazer e deu certo, inclusive médicos de outras cidades, né? Que entraram em contato com a gente, falaram, eu fiz e deu certo, né? Então, continuam fazendo, né? Quer dizer, e quem sabe vocês possam até desenvolver técnicas próprias de vocês, porque a gente não tem a presunção de dizer, essa técnica que a gente está ensinando acabou, quer dizer, pode ser outras pessoas, de outras maneiras, né? E quem sabe vocês encontram caminhos novos, melhores, porque o crescimento é uma coisa que se constrói adicionando sempre, né? E a gente aprendendo e ensinando, a gente sempre aprende mais e pode ajudar mais os outros e ser ajudado também. Isso é importante, eu acho. Com certeza. Muito Muito, obrigado. Verinha. muito obrigado. O Luiz falou muito bem, eu só vou complementar, porque nós aqui somos uma família muito unida, muito amorosa, né? E reforçar até o convite do Luiz, né? Que estão convidados a participar das nossas reuniões, né? Serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada de coração, viu? E para encerrar essa reunião, eu ia pedir para a Elodie se ela pode fazer uma oração para nós, Elodie. Posso, com certeza. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, queridos amigos, a nossa alma e a nossa mente, vamos agradecer. Elodie, perdemos o teu áudio, Elodie. Oi? Agora sim, agora te ouvimos novamente. Tinha perdido o áudio. Agora deu. Desculpa. Tá bem, eu acho que deve dar alguma falha, desculpa. Retomamos então. Vamos agradecer ao nosso querido amigo, Mestre Jesus, por essa oportunidade nesta noite de poder compartilhar com tantos amigos que acompanham, para que possamos sempre, cada vez mais,
compreender, entender e nos iluminar com tantos ensinamentos que os nossos irmãos de bom grado nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, devem sempre estar abertos para isso, tornar-nos seres humanos melhores, espíritos mais evoluídos, com a perspectiva de ajudar aqueles irmãos mais necessitam de nosso auxílio e das ações de nosso aprendizado. Te agradecermos, Mestre Jesus, por todas as oportunidades que virão e sempre permaneçamos unidos, tantos amigos e irmãos que oram por nós, que nossas preces alcancem todos os cantos e recantos deste mundo, que acalme todas as dores que você, amigos, tanto conhece e acalma. Te agradecemos mais uma vez. Obrigada, Elodie. Que agradeço. Muito obrigada, Elodie. Ficou um pouco... Tem umas horas que a gente perdeu ali, viu, Elodie? Mas nós não quis te interromper, porque o que importa é a oração. É a vibração, né? Vibração é que importa, é isso aí. É isso aí, gostei muito. Né? Não teve umas horas que interrompeu, eu vou te dar uma olhada depois, Elodie. Mas a gente ouviu baixinho, a gente ouviu, viu? Muito obrigada, tá, querida? Obrigada a vocês. Gente, Tá, gente, então, obrigado. Acabamos, uma boa noite a todos. Acabamos nosso encontro. Muito obrigada por todos que estiveram aqui, viu? Beijo grande. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigada, professor Matias. Muito obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada. Beijo bem grande para vocês. Boa noite. Beijo. Tchau.